Seja muito bem-vindo ao terceiro dia da semana HIT, a semana de revisão intensiva com resolução de questões. Espero que você aproveite a aula de hoje. Lembra de assistir sentado, do computador, no ambiente favorável, anotar tudo aquilo que não sabia para rever depois e esteja presente domingo às 16 horas no YouTube do Grupo Magic Off para participar do grande finale, o último dia aí, do fechamento da semana HIT e participar, concorrer aos prêmios. Então, boas aulas, bons estudos e até daqui a pouco. Um abraço. Meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso curso de HIT. Eu sou o professor Leonardo, sou neurologista pela Santa Casa de São Paulo e hoje eu vim aqui para conversar com vocês um tema extremamente importante para as provas de residência: doença de Parkinson. É um tema bem comum na nossa prática clínica mesmo, como neurologistas, como clínicos, e nas provas de residência é questão certa, todo ano cai. Mas meu objetivo aqui para vocês é falar diretamente o que vocês têm que saber para acertar as questões. Então, Léo, o que eu preciso saber de fato? Primeira coisa, saber identificar um paciente com doença de Parkinson. Por que saber identificar? Porque nem todo parkinsonismo, pessoal, vocês vão ver isso a seguir, nem todo parkinsonismo é doença de Parkinson. Existem diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, parkinsonismo secundário, aquele paciente que recebeu Aldol, por exemplo, pronto-socorro, está usando funalizina. Então, todos esses diagnósticos diferenciais são muito importantes. O papel de vocês é saber diferenciar o que é doença de Parkinson e o que são essas outras doenças, outras causas de parkinsonismo. E outra coisa que tem sido cobrado muito frequentemente é o tratamento medicamentoso desses pacientes. Caiu, inclusive, uma questão faz uns 2 anos no IANSP, bem difícil, cobrando até a farmacologia do tratamento medicamentoso. Então, isso eu trouxe para vocês. Nós vamos com calma, de leve, para todos nós juntos acertarmos as questões. Então, de praxe, eu trouxe essa questão da Federal da Paraíba, 2022, questão caiu nesse último ano. A Federal da Paraíba adora cobrar a questão de doença de Parkinson, então quem fizer a prova para lá, fica bastante atento quanto a isso. Fiquem tranquilos, leia com calma essa questão, dá pausa no vídeo, que mais para frente, ao longo da aula, nós vamos resolver juntos essa questão. Conceitos iniciais. Então, o que é a doença de Parkinson, pessoal? A doença de Parkinson ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum e ela comete até 3% da população acima de 65 anos. Ou seja, quem que é o paciente perfil típico de doença de Parkinson? É aquele paciente mais idoso. A gente não espera ver Parkinson num jovem de 20 anos de idade. E tem um caráter predominante, mas não exclusivo, de sintomas motores. É o que chama mais nossa atenção. E quais são os sintomas motores? Nós vamos falar mais a seguir, mas basicamente aquele paciente com uma bradicinesia, uma redução da velocidade dos movimentos, da amplitude dos movimentos, o tremor, o famoso tremor contra moedas, unilateral, e também a rigidez muscular. Só para a curiosidade, a doença de Parkinson já foi descrita lá atrás, no século XIX, pelo James Parkinson, que chamava a doença de Parkinson na época de shaking palsy, ou seja, a paralisia agitante. Por que esse nome? Porque ao mesmo tempo que o paciente ele era lentificado, caminhava devagarinho, com a marcha parkinsoniana, ele ficava tremendo. Então, era uma paralisia, né, tremulante. E qual que é a fisiopatologia? Bem resumido, tá? Não precisa perder tanto tempo aqui nessa parte, mas só para vocês saberem. Doença de Parkinson, ela ocorre, principalmente em sintomas motores, principalmente pela deficiência na transmissão dopaminérgica na via nigroestriatal. Ou seja, é falta de dopamina no mesencéfalo, nas vias nigroestriatais. Secundário ao processo degenerativo desses neurônios mesencefálicos nigrais. Também ocorre a presença de depósitos anormais de alfa-sinucleína, que o acúmulo dessa substância, dessa proteína, na substância negra e no tronco cefálico leva à formação de corpos de Levy. Cuidado para não confundir. A doença de Parkinson e a demência por corpúsculo de Levy são doenças irmãs, mas diferentes, tá bom? Apesar de compartilharem mecanismo fisiopatológico muito similar. E a doença de Parkinson ela é considerada uma sinucleinopatia, juntamente com a demência por corpúsculo de Levy e a atrofia de múltiplos sistemas. A gente pode dizer que são 3 doenças primas, parentes, tá bom? Mas cada um com uma particularidade, e as outras 2, a demência por corpúsculo de Levy e a atrofia de múltiplos sistemas, a gente fez uma aula só para falar sobre elas. Então, essa aula de hoje é só doença de Parkinson. Aqui uma peça anatômica mostrando a diferença de um paciente com doença de Parkinson, aqui na esquerda, em figura, com um paciente normal. Veja, no paciente normal, a substância negra, tanto de dopamina tem aqui. Isso aqui preto é tudo neurônio com dopamina. E aqui, doença de Parkinson, quase branco, quase igual o resto da peça. Então, vejo que
paciente com doença de Parkinson, ao longo dos anos, vai perdendo esses neurônios na substância negra e, consequentemente, vão surgindo sintomas motores. Qual que é o quadro clínico do paciente com doença de Parkinson? Então, a gente tem que somar sintomas motores, que são os mais comuns, que chamam mais nossa atenção, mas também existem os sintomas não motores. Nós vamos conversar sobre eles e volta e meia alguma banca de residência cobra a respeito de sintomas não motores. Juntando sintoma motor com não motor, nós temos a doença de Parkinson. Agora, abrindo um pouco mais nosso leque, fazendo assim um diagrama. Quais são os sintomas cardinais da doença de Parkinson? Aqueles principais que você vai ver na questão, vai cair para você. Primeiro, tremor, seguido de bradicinesia e rigidez. Essa tríade é clássica. Clássica, pessoal. Antigamente, a gente falava que era uma tétrade, porque existe também a instabilidade postural. O paciente com Parkinson começa a ter quedas recorrentes. Mas hoje nós sabemos que a instabilidade postural é um achado mais tardio, depois de 5 a 10 anos de doença. Ou seja, aquele paciente que recém-diagnosticado com Parkinson, ele não vai ter mais instabilidade postural já de cara. E lembrando sempre, esse detalhe aqui ao meio é fundamental. Esses sintomas, tremor, bradicinesia e rigidez, são assimétricos. Eles começam assimétricos. Vamos falar um pouquinho melhor de cada um deles então, pessoal. Começando pela bradicinesia. O que significa bradicinesia? Ela é caracterizada por uma lentidão e redução da amplitude de movimentos voluntários e automáticos. Ou seja, o paciente com Parkinson vai começar a ter uma lentificação para fazer as suas atividades do dia a dia. O paciente vai ter também uma incapacidade de sustentar movimentos repetitivos, fatigabilidade e dificuldade para realizar atos motores simultâneos. Ele fica como se fosse descoordenado e lerdo. A bradicinesia ela se manifesta em várias partes do nosso corpo, tá? Do paciente com Parkinson. Então, do ponto de vista cranial, o paciente vai ter uma expressão facial reduzida, que chama de hipomimia, vai ter uma face parkinsoniana, é como se ele ficasse sem expressão, sem, digamos assim, mudança de expressão facial com sentimentos, por exemplo. Vai ter manifestação orofaríngea, que vai ser caracterizada por cialorreia, disfagia, disartofonia hipocinética. Isso aqui em estágios, principalmente a disfagia, a disartofonia, em estágios mais avançados. Nos membros, o paciente vai ter uma menor destreza dos movimentos e vai também reduzir o tamanho da escrita dele. Isso é um achado bem interessante. A gente fala que isso é uma micrografia, ou seja, o paciente começa a escrever o nome dele, o tamanho normal da letra, e vai diminuindo, até ficar quase, né, ilegível. Agora, a marcha. A marcha é algo bem clássico do paciente parkinsoniano. A gente define essa marcha como sendo em bloco, lentificada, arrastando os pés. O que é isso? Então, o paciente bem devagarinho, como aquela figura que eu mostrei do James Parkinson para vocês, ele vai caminhando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Pode ter festinação, que é quando ele dá alguns passinhos mais rápido, depois para de novo. E quando ele para, quando ele bloqueia, a gente chama isso de freezing, de congelamento. Então, o paciente com Parkinson, ele vai indo devagarinho, devagarinho, aí trava. Depois dá uns passinhos mais rápido, trava. Tem dificuldade para fazer a rotação, de trocar de posição, de lado. Então, tudo isso é muito sugestivo de doença de Parkinson. Quando a gente fala também de sintomas motores, a gente precisa falar um pouco melhor de rigidez. O que é essa rigidez? Na doença de Parkinson, a rigidez é sinônimo de uma hipertonia plástica, que é a famosa roda denteada. Ou seja, tem um acometimento preferencial na musculatura flexora. Então, você faz o teste de uma resistência passiva aqui no mesmo paciente e parece realmente uma roda denteada, a forma que você vai testando a rigidez. É uma rigidez, uma hipertonia diferente daquela da AVC, que é espástica, tá? Então, aqui é a hipertonia plástica, lembra? Parkinson é plástica, hipertonia plástica de Parkinson. E o tremor, pessoal, esse aqui, o tremor, cai sempre nas provas. Caiu na USP, já caiu em várias bancas aí para tentar diferenciar tremor parkinsoniano de outras causas de tremor. Como que é o tremor parkinsoniano de livro, clássico? Primeiro, é um tremor de repouso, ou seja, você está conversando com o paciente e ele vai estar lá tremendo. É um tremor unilateral e é um tremor que pode ser exacerbado na marcha, no esforço, em situações de nervosismo, tensão emocional. Ele tem uma frequência de 4 a 6 ciclos por segundo e envolve preferencialmente as mãos. É do tipo contar moedas. Então, é exatamente assim o tremor do paciente com Parkinson. Está conversando com ele e fica fazendo esse movimento aqui. Tá? De um lado só, ou quando for bilateral, ele é muito mais evidente de um lado, mas via de regra ele é unilateral. E aqui eu trouxe uma tabela, resumo. Isso aqui eu peço que vocês prestem muita atenção. Podem tirar foto, rabiscar, sublinhar, pintar. Que é isso que as provas caem, que as cobram. O que é um tremor parkinsoniano e o que é um tremor essencial, que é o principal diagnóstico diferencial. São duas doenças diferentes.
Tremor parkinsoniano, vamos lá. Ele é unilateral, como a gente conversou, e o tremor essencial ele é bilateral, mas pode ser discretamente assimétrico. O tremor parkinsoniano ele é um tremor em repouso, classicamente, e o tremor essencial que é tremor cinético, de ação, ou seja, o paciente que fala, eu vou pegar uma xícara de café e começa a tremer. Vou pegar uma caneta e começa a tremer, não preciso escrever. Já o Parkinson não, o Parkinson é repouso. Tem uma frequência de 4 a 6 Hz, uma frequência baixa, a tremor parkinsoniano, que o tremor essencial é uma frequência um pouco mais alta, de 6 a 12 Hz. O tremor essencial tem uma história familiar positiva, ou seja, a mãe teve, o pai teve, os avós tiveram, os tios tiveram, ou os filhos têm, e no Parkinson não tem tanta essa história familiar. O que é interessante, tremor essencial, melhora com álcool, pessoal. Então, vamos indicar álcool para todo mundo? Lógico que não, mas é uma curiosidade, tremor essencial. Tá? Melhora com vinho, com cerveja. E qual que é o tratamento, então, para o tremor parkinsoniano e para o tremor essencial? Basicamente, o tremor parkinsoniano melhora um pouco com anticolinérgico, apesar que a gente não usa tanto, vou ver o motivo lá para frente, agonistas dopaminérgicos e, em último caso, também cirurgia, DBS. Tá? E o tremor essencial, tratamento de primeira linha, são os beta-bloqueadores e a primidona. Para quem que eu vou prescrever primidona e não beta-bloqueador? Principalmente porque o paciente tem asma brônquica ou tem uma bradiarritmia importante. Então, cuidado com isso. Além desses dois tremores, vale a pena mencionar, porque já caiu em prova, caiu na USP alguns anos atrás. O que é o tremor cerebelar? O tremor cerebelar é um tremor que tem de 3 a 4 Hz, é um tremor postural de intenção e ação, e pior, alcançar um alvo. E ele é associado com uma ataxia e dismetria, ou seja, o paciente tem tremor cerebelar, ele vai ter outros sinais cerebelares. É um tremor que a origem dele está lá no cerebelo. Alguma lesão no cerebelo, seja um AVC, uma doença desmilizante, como esclerose múltipla, um tumor. Então, além desse tremor, que vai ser principalmente de alvo, né, alcançar um alvo, tremor cerebelar, ele vai ter uma ataxia, vai ter uma dismetria. Então, vai vir tudo isso junto no bolo. E o que é o tal do tremor rubral, o tremor de Holmes? Esse é mais raro ainda. É um tremor de 2 a 5 Hz e é um tremor misto, que pode ser repouso, postural e de intenção. Às vezes, na prática, é até difícil diferenciar ele do tremor parkinsoniano, por exemplo, mas do ponto de vista fisiopatológico, ele é um tremor que é secundário a lesões no tronco ou no cerebelo também, mas mais no tronco. E as causas são essas que eu falei: vascular, AVC, desmilizante, tumoral, enfim, qualquer lesão nessas vias do tronco ou no cerebelo. Agora, uma questão bem direta da Unesp do Catu, falando sobre o tremor especificamente. Vamos lá, diagnóstico diferencial de tremor. Letra A. Tremor cerebelar caracterizado por predomínio com repouso de frequência alta? Não. Letra B. Tremor essencial é doença grave e costuma piorar com beta-bloqueadores. Justamente o contrário. O tremor essencial ela é mais benigna, digamos assim, do que a doença de Parkinson. E ela, justamente, o tratamento de escolha para ela é beta-bloqueador. Então, a letra B está errada. Letra C. O tremor parkinsoniano é de predomínio assimétrico, certo? De baixa frequência, sim. E de repouso, sim. Letra C está correta. Agora, letra D, parkinsoniano e de predomínio simétrico. Errado. Acabou. Parkinsoniano, tremor parkinsoniano é assimétrico. Levem isso para a vida. Então, a resposta correta é a letra C de casa. Uma questão super interessante também da AMP do Paraná, caiu nesse último ano, falando o seguinte: a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum relacionada com a idade, sendo ultrapassada só pela doença de Alzheimer. Sobre as manifestações clínicas da doença de Parkinson, selecione a opção correta. Então, quais dessas três opções aqui, dessas três itens, estão corretos? Número 1, ecolalia. O que é ecolalia, pessoal? Ecolalia, na verdade, é a reverberação do paciente. Você fala uma coisa e repete. Isso é uma manifestação clássica de doenças como demência, e não Parkinson em si. Parkinson, em nenhum momento falei ecolalia, tá? Então, não ocorre em Parkinson, ocorre mais demências, às vezes doença infecciosa, como Creutzfeldt-Jakob, que é a doença priônica, mas não doença de Parkinson, tá? 2, bradicinesia, sim, é um pilar da doença de Parkinson. E 3, rigidez também. Então, número 2 e 3 estão corretos, e na opção número 1 está errada. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Afirmativas 2 e 3 são verdadeiras, a afirmativa 1 é falsa. Uma questão da Unifesp, caiu recentemente também, em 2020. Fala pra gente um homem de 62 anos de idade, com antecedente pessoal de asma. Cuidado com essa informação. Eu sempre falo para vocês, nenhuma informação no enunciado é à toa, ela está ali para tentar te ajudar. Comparece ao consultório com queixa de tremor simétrico de membros superiores, mais significativo quando segura xícara ou talheres. Opa,
Isso aqui não está com cara de ser um tremor parkinsoniano. Por quê? Primeiro, é simétrico. E segundo, que piora quando vai segurar objetos. Tremor de intenção, que a gente fala. Ele se sente constrangido, especialmente quando está em público e o tremor torna-se exacerbado. Nega cometimento de membros inferiores, nega quedas. O exame neurológico é absolutamente normal, à exceção de tremor postural. Ou seja, esse paciente não tem uma síndrome parkinsoniana, ele tem só tremor e acabou. Tremor simétrico, membros superiores que piora a intenção. Então, o que é isso aqui, pessoal? É o tremor essencial. Mas o autor, ele quer saber isso? Na verdade, não. Ele quer saber qual que é o tratamento inicial para esse paciente. Lembra, tremor essencial, nós temos basicamente duas classes de primeira linha. Beta-bloqueadores e a primidona. Beta-bloqueador para paciente asmático não é nada interessante. Então, a gente, infelizmente, não pode usar propanolol nem etanolol. Então, a gente fica com a primidona. E justamente é a nossa letra A. Primidona, 100 mg uma vez por dia, é uma dose razoável para começar. B, a amantadina não. Amantadina a gente usa mais em doença de Parkinson, para evitar discinesias. E não usa para tremor essencial. Propanolol seria uma ótima droga se não tivesse asma. D, o levodopa-carbidopa, não. Prolopa é uma medicação para doença de Parkinson e não para tremor essencial. E o pramipexol é um agonista dopaminérgico também para Parkinson e não para tremor essencial. Ou seja, a resposta correta é a letra A. Primidona, 100 mg uma vez por dia. Voltando agora para os sintomas motores. Vamos conversar sobre instabilidade postural. Ela ocorre como uma consequência da perda dos reflexos de readaptação postural e não é frequente nas fases iniciais da doença. Então, o paciente com doença de Parkinson vai começar a ter uma instabilidade postural, quedas frequentes, mais ou menos a partir de 10 anos de doença. Então, lembra, você viu no anunciado um paciente com parkinsonismo e, assim, com 6 meses, 1 ano de doença, 2 anos, já está caindo muito, cuidado. Isso não é doença de Parkinson. Lembre do parkinsonismo atípico ou secundário. Agora, a gente precisa falar também dos sintomas não motores, porque são tão importantes quanto os motores, às vezes até negligenciados, a gente não olha com tanta atenção, e algumas bancas de residência têm percebido isso e têm cobrado esses sintomas na hora da prova. E o que é interessante desses sintomas não motores, pessoal? Alguns deles desenvolvem antes dos sintomas motores. Então, o nosso grande objetivo nas pesquisas do Parkinson é tentar identificar aqueles pacientes com sintomas não motores para tentar fazer algum tratamento para, digamos, evitar a progressão ou pelo menos retardar o máximo possível a progressão para os sintomas motores. Quando a gente fala em sintomas não motores para doença de Parkinson, eu quero falar para vocês constipação intestinal, que é um sintoma bem comum e precoce na doença, ou seja, o idoso com doença de Parkinson já começa uma constipação antes de ter um tremor, antes de ter uma rigidez, uma bradicinesia. Transtornos psiquiátricos geralmente estão associados a uma evolução mais para frente da doença. O paciente com Parkinson evolui com depressão, que é algo bem comum, presente até 70% dos casos, apatia, em alguns casos psicose, apesar de não ser tão comum, mas pode acontecer também. Anosmia e hiposmia também, outro sintoma bem interessante. Não é só Covid que causa isso, pessoal, doença de Parkinson também causa. E anosmia e hiposmia, alguns estudos falam que é talvez o sintoma mais precoce de todos, esse aí que a gente está conversando. Dermatite seborreica, transtorno comportamental do sono REM, fadiga e dor crônica. E como é que é o diagnóstico da doença de Parkinson? Hoje, 2022, ainda é essencialmente clínico, ou seja, os exames complementares servem para nos ajudar a descartar diagnósticos diferenciais, mas não para bater o martelo e dizer você tem Parkinson ou você não tem. Então, a ressonância, a tomografia, elas nos ajudam quando o quadro clínico está um pouco atípico. Ainda não existe, infelizmente, um biomarcador bem definido para doença de Parkinson. Alguns estudos estão sendo feitos. É uma área em bastante evolução, então talvez no futuro, breve, isso mude. Mas até hoje ainda não existe um biomarcador que a gente faça a nível populacional, que faça o diagnóstico isoladamente da doença de Parkinson. Hoje ainda é essencialmente clínico, a clínica soberana. Mas para isso a gente precisa de alguns critérios diagnósticos para a doença de Parkinson. E nós temos basicamente 2 critérios diagnósticos mais utilizados no mundo. O mais usado, o mais tradicional, o mais clássico é o critério diagnóstico do Banco de Cérebro de Londres, que eu vou mostrar para vocês a seguir. E o outro muda algumas coisinhas, mas a essência é muito parecida, é da Movement Disorder Society, dos Estados Unidos. Aqui, pessoal, então, preste bastante atenção, esse aqui é o fluxograma do diagnóstico de Parkinson pelo Banco de Cérebro de Londres. Então, a primeira etapa, para a gente diagnosticar o paciente com Parkinson, nós temos que caracterizar uma síndrome parkinsoniana. Então, o que é uma síndrome parkinsoniana? É uma bradicinesia, critério obrigatório, e pelo menos um dos seguintes sintomas. Rigidez muscular, lembra, rigidez plástica, tremor de repouso de 4 a 6 Hz, avaliado clinicamente, ou estabilidade postural.
Então, bradicinesia é mais um desses, tá? Segunda etapa, excluir outras formas de parkinsonismos. Então, lembra, o paciente com uma demência muito rápida, está caindo demais muito rápido, cuidado, isso não é doença de Parkinson. A gente tem que excluir outras causas de parkinsonismo antes de dizer que esse paciente tem doença de Parkinson. E a terceira etapa é critérios de suporte para o diagnóstico, 3 ou mais critérios. Então, início dos sintomas de forma unilateral, então um tremor unilateral, uma rigidez unilateral, uma presença de tremor de repouso, uma doença progressiva, uma resposta excelente ao levodopa. Isso é um item bem interessante, pessoal. Pensou em doença de Parkinson, começa levodopa, prolopa para ele, porque esse paciente, se responder bem, fala muito a favor da doença de Parkinson. E se responder mal, cuidado, provavelmente não seja Parkinson. Resposta levodopa que dura pelo menos 5 anos ou mais para ser doença de Parkinson também. E uma evolução clínica de 10 anos ou mais. Ou seja, pessoal, é uma doença bem arrastada, não é uma doença rapidamente progressiva, que em 1 ou 2 anos o paciente já está cadeirante, totalmente dependente. E quais são os grandes diagnósticos diferenciais? A etiologia do parkinsonismo. De novo, nem tudo que treme, nem tudo que é rígido é doença de Parkinson. Mas, do ponto de vista estatístico e epidemiológico, a doença de Parkinson é a causa mais comum de parkinsonismo no nosso meio, representando quase 80% dos casos. E em segundo lugar, ali praticamente empatados, nós temos o parkinsonismo secundário a medicamentos e substâncias tóxicas. Medicamentos quais eu queria ressaltar para vocês? Antipsicóticos e antivertiginosos. Flunarizina, sinalizina, aldol, mas tem vários outros, lítio. E o atípico, pessoal, atípico nós temos uma aula só disso, as doenças que cursam com parkinsonismo atípico, também chamado de PLUS. Nós temos basicamente 4 representantes. A paralisia supranuclear progressiva, PSP, a degeneração córtico-basal, demência por corpúsculo de Lewy e atrofia de múltiplos sistemas. Por fim, nós temos também que parkinsonismo heredodegenerativo, que é aquele parkinsonismo genético, aquele paciente com 20 e poucos anos, 15 anos, com Parkinson. Isso aqui não cai em prova, nunca vi uma questão disso, pelo menos, é mais esse tipo de curiosidade mesmo. Agora, uma questão da AMP do Paraná, caiu nesse último ano também. Aliás, nesse último ano, 2022, caiu várias questões de Parkinson nessa prova da AMP. Então, o que o autor fala pra gente? Parkinsonismo é um termo genérico empregado para definir uma síndrome caracterizada por bradicinesia com rigidez e ou tremor e apresenta um diagnóstico diferencial extenso, independente do local da lesão e na patologia dos vários componentes dos núcleos da base, o estriado, putamo e núcleo caudado. Núcleo subtalâmico, globo pálido e substância negra, beleza. Sobre as patologias que fazem parte do grupo do parkinsonismo, selecione a opção correta. Ou seja, o autor dá 3 opções para a gente aqui, ele quer saber se essas 3, quais delas, ou se todas, ou se nenhuma, são causas de parkinsonismo. É isso que ele quer saber de forma bem resumida. Então vamos lá. Número 1, paralisia supranuclear progressiva, pessoal. É causa de parkinsonismo? Sim, é causa de parkinsonismo atípico. É uma outra aula, mas sim, é uma causa que tem que ser pensada. Aliás, dicas de passagem, algumas bibliografias falam que a PSP é a principal causa de parkinsonismo atípico. 2, síndrome córtico-basal, pessoal. Sim, a degeneração córtico-basal ou a síndrome córtico-basal também é uma causa de parkinsonismo atípico, embora mais rara que a PSP. E o número 3, pessoal, essa aqui pegou muita gente boa desprevenida. Por quê? Aqui entra o parkinsonismo secundário. Lembra, a maioria dos casos de parkinsonismo secundário é por medicação. Então, antipsicótico, antivertiginoso. Mas algumas substâncias, dentre elas o monóxido de carbono, também pode levar ao parkinsonismo. Isso aqui é rodapé de livro, mas infelizmente caiu. Então a gente percebe que as 3 opções são corretas. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D de dado. Afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Então fica o aprendizado. O monóxido de carbono também pode causar parkinsonismo. E agora chegamos numa parte muito importante da nossa aula, pessoal. Já sabe fazer o diagnóstico, já tem uma noção do diagnóstico diferencial. E agora vamos para o tratamento. Tratamento, a gente vai esmiuçar item por item, cada medicação, cada classe. E essa imagem aqui, que foi publicada no JAMA em 2014, é muito didático, interessante. Por quê, pessoal? O pilar do tratamento do Parkinson é a levodopa. A levodopa, quando o paciente toma ela, do ponto de vista da periferia do vaso sanguíneo, ela vai ser convertida em outros metabólitos por 2 enzimas diferentes, a CONT e a DDC. E o que acontece? Se ela for convertida por outros metabólitos, ela não consegue chegar no cérebro, não atravessa a barreira hematocefálica. Por quê? A dopamina, que é um desses metabólitos que ela se torna, ela tem uma dificuldade enorme de atravessar a barreira hematocefálica. Então, apesar de a doença de Parkinson surgir pela deficiência de dopamina, a dopamina em si ela não consegue atravessar de maneira eficaz a barreira hematocefálica.
Portanto, não basta só tomar levodopa pura, a gente tem que tomar algum medicamento que iniba a ação dessas enzimas, ou uma, ou outra, ou ambas, para que o levodopa sim consiga atravessar a barreira hematocefálica. Esse aqui é o grande pulo do gato, tá? Então, a gente tem as formulações disponíveis no mercado, por exemplo, levodopa com carbidopa, que vai inibir a DDC, ou então a benzerazida, e do outro lado, inibidor de Conte, entecapona e tolcapone. Agora, conversando sobre a levodopa, que é o pilar do tratamento. Primeiro item importante, pessoal, todos os remédios que a gente usa para doença de Parkinson, infelizmente, eles não mudam a progressão da doença, ou seja, eles não vão mudar a história natural da doença, mas eles controlam os sintomas. Esse é o nosso grande objetivo, né? Melhora os sintomas e a qualidade de vida do paciente. A levodopa é o agente parkinsoniano mais potente e tem uma resposta em todos os pacientes, tanto é que é o critério diagnóstico lá do Banco Cérebro de Londres. E qual que é o mecanismo de ação do levodopa? É um precursor da dopamina, portanto é uma prodroga. Na periferia é metabolizada por duas principais enzimas, a DDC, que é a dopa-descarboxilase, e a CONT. Nós temos então, algumas substâncias que inibem a DDC, que é a carbidopa-benzerazida, e a entacapona inibe a CONT. Quais são as desvantagens da levodopa? São as complicações motoras, que elas aparecem quanto mais tempo o paciente toma a medicação, e maiores a doses também, ou seja, aquele paciente toma levodopa várias vezes por dia, 4, 5, 6 vezes por dia, e já toma há 10 anos, esse paciente é paciente clássico de aparecer complicação motora. Infelizmente, também uma evolução natural do tratamento, e que nós temos que saber manejar. Então, as principais complicações motoras nós temos são as discinesias, são os movimentos involuntários, e o wearing off. O que é isso? O wearing off é aquele efeito colateral que, por exemplo, lá no começo do tratamento, o paciente tomava uma dose X de levodopa e ficava bem. Depois de alguns anos, 5 anos, 6 anos, essa mesma dose X que ele tomava lá atrás já está tendo um encurtamento de dose. Então, enquanto ele ficava bem lá, por exemplo, das 8 da manhã até as 4 da tarde, agora chega meio-dia e já não está tão bem, ele já está mais rígido, está mais travado. Então, é como se perdesse a eficácia do medicamento. E também, em alguns casos, agora mais raro, a levodopa também pode cursar com sintomas neuropsiquiátricos. E, por fim, o item também não menos importante, não impede a progressão da doença, pessoal, infelizmente. Ainda não existe nenhum remédio que seja neuroprotetor e que evite a progressão da doença. Passando do levodopa, vamos para os agonistas dopaminérgicos, digamos que a segunda classe mais importante da doença de Parkinson. Então, quais são os principais representantes? O pramipexol, de longe o mais comum. Temos também a opção da rotigotina e ropinirol, menos comum. E qual que é o mecanismo de ação deles, pessoal? Como o próprio nome fala da classe, eles são agonistas dopaminérgicos e não precisam ser metabolizados. Por que qual que é esse detalhe? Porque justamente a questão do IANSP, de 2 anos atrás, mais ou menos, cobrava esse detalhe na alternativa, se eles eram metabolizados ou não. Não são metabolizados. Quais são as vantagens do agonista dopaminérgico, então? Eles podem ser utilizados como monoterapia em pacientes mais jovens. Então, alguns autores que estudam distúrbio do movimento, estudam Parkinson, eles acreditam que aqueles pacientes, por exemplo, de 40 anos, 50 anos, podem até começar com agonista dopaminérgico em vez de levodopa, desde que os sintomas não sejam muito capacitantes. Ou seja, o paciente tem um sintoma leve, incomoda um pouco ele, você pode tentar propor para ele agonista dopaminérgico. Tem menor risco de complicações motoras, de cinesias, do que o levodopa, então por isso que ele pode ser uma opção interessante como monoterapia. E também, para aqueles pacientes que já estão no estágio muito avançado, já estão usando levodopa há muitos anos, os agonistas dopaminérgicos podem ajudar no manejo do wearing off e das cinesias. Ou seja, aquele paciente está usando levodopa já há muito tempo, você chega a um certo limite da dose, aí você usa o agonista dopaminérgico para ajudar. E quais são os efeitos colaterais? Isso aqui também cai em prova. Alucinações, psicose, desordem do controle do impulso. O que é isso? Pessoal, o vozinho fica alucinado, começa a apostar em jogo de azar, começa a comprar coisas em loja, e fica realmente como se fosse psicótico mesmo. Tá? Então, esse é um efeito colateral não tão comum, mas quando acontece a gente tem que tirar a droga. Infelizmente, não tem o que fazer. O paciente pode ter uma sonolência diurna excessiva, então orientar sempre o paciente, se começar a usar o pramipexol, cuidado para dirigir. Nos primeiros meses aí de uso, ele pode ter uma sonolência diurna, geralmente como se fosse um ataque de sono. Ele está dirigindo, daqui a pouco apaga, e aí acontece a tragédia. Os agonistas também podem causar edema de membros inferiores e, em casos mais raros, hipotensão ortostática, náuseas e vômitos. Agora vamos para a terceira classe de medicamentos, os inibidores da MAO-B, da monoaminoxidase B.
Aqui temos como representante principalmente a rasagilina. A selegilina era um representante alguns anos atrás, mas hoje a rasagilina ela é melhor e dá menos efeitos colaterais. Do ponto de vista de eficácia, efeito antiparkinsoniano. Pode ser até usado em monoterapia, apesar de ter um efeito bem discreto, no máximo moderado. Ou seja, são pacientes bem selecionados, via de regra não é a nossa primeira opção para começar o tratamento. Pode ser utilizado para reduzir a dose de levodopa e ou retardar sua introdução e, de forma geral, bem introduzido, bem tolerado pelo paciente. Quais são as vantagens dessa classe? Principalmente a selegilina, tem metabólitos ativos que viram anfetaminas no nosso corpo. Então, orientar o paciente a não usar de noite esse remédio, então o vozinho não dorme, tá? E também aumenta o risco de uma síndrome serotoninérgica. E recentemente, aqui no Brasil, chegou uma outra medicação chamada safenamida. Pode ser uma questão para cair no futuro, ou até esse ano já, dessa medicação. Essa medicação ela serve não como primeira linha, ou seja, você não vai usar ela primeiro, antes do Prolopa, antes dos outros remédios, mas ela é interessante porque ela também age nos canais de sódio e cálcio, e ela reduz a liberação de glutamato. E ela é um adjuvante para fases mais avançadas da doença. Ou seja, aquele paciente que tem Parkinson já há 10, 15 anos, tem vários efeitos colaterais, de cinesia, wearing off, já tentou de tudo e não melhora, a safenamida pode ser uma opção interessante para ele. Mas não é a primeira escolha para paciente virgem de tratamento. Agora, falando da mantadina. A mantadina, pessoal, ela é interessante porque ela não foi criada para Parkinson, descobriu os efeitos dela anti-parkinsoniano ao longo do tempo, mas é um efeito bem modesto, bem leve. Então a gente não usa ela para a primeira escolha para melhorar rigidez, tremor, etc e tal, mas a gente usa ela por um motivo bem específico. Ela ajuda muito as discinesias dos pacientes. Ou seja, o paciente que já está usando aí altas doses de Prolopa, está usando agonista dopaminérgico e começa a ter discinesias, que é uma evolução até esperada no curso da doença, tratamento, a mantadina é muito bem-vinda nesses casos. Então, lembra para a prova, a mantadina na doença de Parkinson, eu quero que vocês lembrem de discinesias. E por fim, os anticolinérgicos. Qual que é o grande benefício e os malefícios do anticolinérgico? Biperideno, principalmente. Biperideno, antigamente, se usava bastante para doença de Parkinson para melhorar o tremor. Alguns estudos falam que o anticolinérgico é a droga que mais melhora o tremor. Porém, a gente está usando cada vez menos, porque ao longo dos anos nós vimos que os pacientes que usavam o anticolinérgico começaram a ter uma piora cognitiva muito importante. Então, os pacientes ficavam realmente demenciados mais rápido usando o anticolinérgico. Então, agora está praticamente proscrito para esses pacientes. Só tem algum benefício para controlar o tremor, mas é bem questionável a introdução dele. E agora, o tratamento das causas, né, dos sintomas não motores. A demência. O que tem mais evidência de uso de anticolesterático é a rivastigmina. Para depressão, preferencialmente sertralina, estalopram e venlafaxina, inibidores da recaptação de serotonina ou dual. E para constipação intestinal, orientação dietética, dieta rica em fibras associada ou não a laxantes, desde que não sejam irritantes da mucosa intestinal. Agora, uma questão também da MP, caiu no último ano, fala o seguinte: doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, com a idade, ultrapassada apenas pela doença de Alzheimer. Em relação ao tratamento da doença de Parkinson, vamos lá, assinale a opção correta. Então, como é tradicional da MP, eles nos dão algumas opções, nós temos que julgar se elas são verdadeiras ou falsas, depois achar a alternativa correta. Então, vamos lá. Primeira opção, a dopamina não atravessa a barreira hematocefálica, por essa razão é usado um precursor, levodopa. Exatamente, lembra, a levodopa é uma prodroga que vai virar dopamina, mas a dopamina não consegue atravessar a barreira hematocefálica. 2. A levodopa é administrada em associação com o inibidor da descarboxilase periférica para impedir esse metabolismo periférico. Exatamente. Lembra aquela imagem do JAMA que eu mostrei para vocês? É basicamente ela que está mostrando essa alternativa aqui. Então, 1 e 2 estão certos. E 3. As complicações motores não estão relacionadas à dose de levodopa e sim ao seu componente genético. Está errado, pessoal. As complicações motoras do tratamento com levodopa, elas são duas coisas. São dose dependente e tempo dependente. Quanto maior dose que o paciente usa, maior a chance de ter efeitos colaterais e também o tempo. Quanto mais tempo ele está usando, então 5, 10 anos, esse paciente vai ter mais chance de ter efeitos colaterais do que o paciente que está usando há um ano só. Não tem nada a ver com o componente genético. Portanto, 1 e 2 corretas e 3 errada. Nossa resposta correta é a letra A. 1 e 2 verdadeiras e 3 é falso. Então, voltando para aquela questão inicial da nossa aula, pessoal, da Federal da Paraíba, uma questão bem inteligente, que ela faz uma síntese bem legal
da doença de Parkinson. Então a gente vai ter que ler letra por letra para saber qual que está certo, tá bom? Então vamos lá, letra A. Entre as manifestações não motoras da doença de Parkinson estão os distúrbios afetivos, depressão, ansiedade, apatia, ok? Psicose, apesar de não ser tão comum, pode acontecer. Alterações cognitivas, fadiga, distúrbios do sono, anosmia, distúrbios autonômicos, queixas sensoriais, odor e dermatite seborreica. Perfeito, pessoal. Resumiu bastante os sintomas não motores da doença de Parkinson. Então a letra A já é a nossa resposta. Vamos ver o demais. Letra B. Tremor de movimento, taxinesia. Pessoal, não. Pelo contrário, é tremor de repouso e bradicinesia. O paciente com Parkinson, ele é lerdo, ele é lentificado, não existe uma taxinesia. Então a letra B está errada já de cara. Letra C. A síndrome demencial que surge após 5 anos de um quadro de parkinsonismo caracteriza a demência de Lewy. Essa aqui talvez tenha sido a alternativa que deixou muita gente confusa. Mas tá errada, por quê? Para a gente diferenciar a demência de Corpus-Lewy com a demência de Parkinson, a gente usa a regra do 1 ano. Então o que é isso? Se a demência aparecer 1 ano antes do parkinsonismo ou 1 ano depois do parkinsonismo, isso é demência de Corpus-Lewy. De forma grosseira e direta é isso. Agora, nesse caso aqui, 5 anos de evolução, aparecer uma síndrome demencial, aí isso já fala a favor de uma demência da doença de Parkinson, tá bom? Então, a demência mais precoce é Lewy, 1 ano, regra no ano. Letra D. Os agonistas dopaminérgicos, como pramipexol, são usados preferencialmente nos estágios finais da doença de Parkinson, depois que a levodopa passa a apresentar falhas de eficácia, fenômenos de wearing off e on-off. Essa alternativa também foi bem maldosa. O que deixou ela inválida, na verdade? Foi que, assim, na verdade, cada vez mais, hoje a gente está preferindo usar os agonistas dopaminérgicos mais no começo da doença, para aqueles pacientes mais jovens, para tentar evitar um uso tão precoce de levodopa, com o objetivo de evitar os efeitos colaterais, cinesias, wearing off. Não está errado usar agonista dopaminérgico em estágios mais avançados, mas hoje existe uma tendência de tentar introduzir eles de uma forma mais precoce. Então essa letra D é questionável, acho que vale a pena até um recurso, mas a letra A ela é melhor do que a D. A letra E, as medicações anticolinérgicas são utilizadas para tratar os tremores, sim, decorrência do parkinsonismo, e são muito bem toleradas pelos idosos. Não, pessoal, aqui está falso. A gente viu que o iperideno é péssimo para a memória, péssimo para a cognição, e é pouco tolerado pelos idosos. Portanto, o gabinete oficial, e realmente a alternativa mais correta é a letra A, com ressalva para a letra D, que ficou incompleta, digamos assim. E agora o grande resumo da nossa aula, pessoal. O que você tem que saber da doença de Parkinson de forma objetiva para a prova? É a segunda doença neurodegenerativa mais comum. Tem a tríade clássica, tremor, rigidez e bradicinesia, unilaterais. E a instabilidade postural só mais tarde. O tremor assimétrico, de repouso, 4 a 6 Hz, em contar moeda, ó, contar moeda. O diagnóstico é clínico e o tratamento de escolha, via de regra, é iniciar levodopa. Inclusive o paciente que responde levodopa é um forte candidato a ter Parkinson, é aquele que não responde, cuidado que não é Parkinson. Mas lógico, temos que usar levodopa com bezerazida, por exemplo, para que chegue na barreira hematocefálica, atravesse e faça efeito mesmo. Tá bom, pessoal? Então, obrigado por tudo. Faço bastante questões. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima. Espero que você tenha aproveitado, tenha aprendido aí novos conceitos que com certeza estarão presentes na sua prova no final do ano. Amanhã tem outro dia, nosso encontro aqui novamente, novas aulas, novos conceitos para você aprender e domingo a grande live com fechamento com chave de ouro e muitas surpresas aí para você domingo 16 horas no YouTube do Grupo Medcoff. Um abraço e até amanhã.